Olá, professor Jason, tudo bem? Eu estou aqui para fazer a apresentação do projeto final da disciplina de programação visual, onde a gente tinha que criar um sistema, sendo obrigatório usar o banco de dados. Então, o banco de dados que eu optei por usar foi o Postgre, o mesmo que a gente optou por usar em aula ali. Para fazer o gerenciamento desse banco, eu estou usando aqui no momento o PGAdmin. Então, se eu abrir aqui, eu tenho o banco criado aqui, está rodando local na minha máquina. E tem o banco que é do meu aplicativo de vacinas, que é para o usuário cadastrar informações sobre vacinas. Então, falando um pouco sobre o código aqui, eu tenho uma tela de splash ali, que ela só apresenta o nome de vacinas do usuário. E ela tem um timer ali, tudo certinho. E ela tá... Depois ela cai aqui para minha tela principal. Então, na tela principal, eu declaro as variáveis, tudo certinho aqui, né? Exceto o título da tela principal. Daí eu tenho o meu menu bar lá em cima, o meu menu de arquivos, e eu cadastro os itens aqui nesse menu de arquivos. Depois aqui eu vou ter as duas opções de cadastrar item e consultar item, que é mais ou menos o mesmo padrão que a gente tem um projeto na disciplina. Então, caindo nas telas de cadastrar item, que ele chama aqui, e consultar item, é onde ocorre toda essa conexão com o banco. Então aqui eu vou ter as declarações, que são os padrões que a gente seguiu em toda a disciplina, desde a de programação visual 1. E aqui eu já caio nas opções do botão de cadastrar, onde ele faz um insert aqui no banco, que eu deixei configurado já aqui no meu menu principal. Então aqui eu tenho meu banco configurado. E quando ele cai aqui, ele faz um insert lá na minha tela de vacinas, na minha tabela de vacinas, desculpa, do banco, formando o nome, o tempo de duração e as informações. Então ele pega os valores que o usuário digitou ali em tela e ele cadastra lá no banco, faz esse insert lá no banco. Ele executa o update aqui. Eu também tenho a opção de cancelar ali. E nessa tela é basicamente isso, falando rapidamente. E aqui na tela de consultar, é o mesmo padrão que a gente fez ali do projeto, onde eu vou ter as informações do BTN consultar, onde eu tenho 3 filtros ali. Eu vou ter o filtro pelo nome, pela informação e pelo tempo aqui. No caso aqui do tempo, eu fiz um pouco diferente essa consulta. Eu usei o like para consultar pelo tempo de duração. Para se o usuário quiser digitar apenas o número, ele vai ali e digita apenas o número, não precisa digitar toda a informação. O mesmo acontece pela informação também, que eu não coloquei, mas vai estar no projeto final. Então, apresentando um pouco sobre a aplicação, se eu rodar ela aqui, ela vai abrir. Então aqui eu tenho o menuzinho de arquivos. Quando eu clico em arquivos, eu tenho a opção de cadastrar e consultar, como foi apresentado lá no código fonte. Então, indo aqui para cadastrar, se eu abrir aqui o meu PGAdmin, eu não tenho nenhum banco, não tenho nenhum registro nessa tabela de vacinas aqui, não tenho nenhum registro. Então eu vou botar aqui, vacina da gripe, informação, vacina para prevenir gripe. Tempo de duração, 1 ano, como ela é feita de ano em ano. Se eu der um cadastrar aqui, ele me dá o código de vacina cadastrada com sucesso, dei um OK, ele fecha. Então se eu vim aqui no meu banco agora, eu der um refresh, essa vacina já está aqui. Aqui ele criou com um ID 1, porque eu fiz um ID auto-incremental, e eu já tinha cadastrado um registro para testes. Então se eu vim aqui agora em consultar, eu vou consultar pelo nome, se eu botar aqui gripe, dou um consultar, e ele me carrega aqui as informações. Então eu tenho o nome da vacina, a informação e o tempo de duração. Se eu botar o tempo de duração aqui, eu não preciso digitar ele, só digito 1 ali, ele vai me carregar 1 ano. Vamos cadastrar mais um registro para ficar mais claro aqui. Cadastrar vacina. Vamos botar uma vacina
Covid. Prevenir também. Tempo de duração, vamos botar aqui 6 anos. Só para ficar um registro diferente. Tá já cadastrado. Se eu vir aqui em consultar, vou botar aqui tempo, por exemplo. Se eu botar um 2. Opa, se eu botar um 2 não. Se eu botar um 6, ele me traz esse dado. Se eu botar. E se eu abrir o banco aqui, der um refresh, ele já me caiu aqui, ó. Assina Covid. Então se eu vir aqui em nome, botar gripe, ele vai me trazer esse outro registro. Assina. Consultar. Ele me traz esse outro registro. Então se eu der um limpar, ele limpa os dados aqui da tela. Se eu der um excluir, ele pede se eu tenho certeza para excluir esse registro. Dei um deletar, ele me dá excluído com sucesso. Eu abri aqui o banco, o registro foi deletado. Então a ideia é mais ou menos essa, uma proposta de sisteminha para cadastrar vacinas. E é basicamente isso. Consegui fazer certinha a integração com o banco de dados. E o código não foge muito daquilo que a gente fez em aula. Então eu acabo usando bastante os conceitos vistos em aula aqui. E mais a conexão com o banco. Muito obrigado.